Subscribe. Este caso aconteceu no México, no ano de 1989. A polícia perseguia um criminoso conhecido que furou uma barreira policial. Ele guiou a polícia por uma estrada de terra até o rancho Santa Helena, passando por Campos Verdes. Quando a polícia investigou esse rancho, eles avistaram uma cabana decadente e dentro dessa cabana encontraram um grande caldeirão de ferro. Ao redor do caldeirão, eles encontraram ossos e dentro dele havia um cérebro humano. O mais assustador é que dias antes procuravam um estudante universitário desaparecido. Os amigos dele percorreram as ruas à sua procura. A família dele havia implorado ajuda ao país. O que começou como o desaparecimento de um estudante nas férias de primavera se tornou algo muito pior. Mark Jim Kilroy tinha 21 anos em março de 1989. Ele nasceu em Chicago, Illinois, mas sua família se mudou para o Texas quando era pequeno. Eles se mudaram para Santa Fé, pequena comunidade a 50 quilômetros ao sul de Houston. Mark cresceu em família católica. Sua mãe e seu pai ajudavam na igreja e estavam envolvidos em caridade local e em programas de acolhimento. Então, Mark cresceu em um lar onde servir aos outros era simplesmente a maneira como as coisas eram feitas. Na escola, ele se destacou. Era um aluno de honra, escoteiro, membro do conselho estudantil e jogava basquete, beisebol e golfe. Seus colegas do basquete e beisebol viraram seus amigos mais próximos. Bill Huddleston, Bradley Moore e Brent Martin. Mark se formou em 1986 e na primavera de 1989 já estava profundamente envolvido nos cursos preparatórios de medicina e trabalhando para um futuro na área médica. Amigos e professores lembravam dele como alguém inteligente, atlético, leal e sério em relação ao seu futuro. No início de março de 1989, Mark já precisava de uma pausa. No terceiro ano, sua carga de estudos para medicina era pesada e a faculdade de medicina já estava no horizonte. Com a chegada das férias de primavera, ele e os amigos planejaram ir. Mark, Bradley, Bill e Brent iam para a ilha de South Padre. Outro amigo chamado Ryan planejava ir com eles, mas cerca de 48 horas antes da viagem, ele desistiu. Mais tarde, ele diria que passou muito tempo pensando sobre essa decisão. Em 10 de março, Brad terminou as provas mais cedo e foi de carro buscar Mark em Austin. O grupo então seguiu para o sul em direção ao Golfo. South Padre, em março de 1989, era tudo o que eles poderiam ter esperado. Praias, multidões, festas e a liberdade de ter 21 anos e estar livre das provas. Logo do outro lado de Brownsville, Texas, atravessando a fronteira, ficava Matamoros. Lá havia bares e discotecas onde uma cerveja gelada custava $1. Milhares de estudantes americanos atravessavam a fronteira. O álcool era mais fácil de conseguir do lado mexicano e era significativamente mais barato. O grupo atravessou de Brownsville, conheceu universitárias do Kansas em busca de direções e foi parar no clube Sargento Peppers. Eles beberam e dançaram até cerca de 2h30 da manhã. Depois, caminharam de volta para o hotel deles, no lado americano. Foi uma boa noite. Na segunda noite, dia 13 de março, eles decidiram voltar. Dessa vez, deixaram o carro no lado americano e atravessaram a ponte a pé. Eles foram ao El Sombrero para tomar drinks e depois caminharam alguns quarteirões até um bar recém-renomeado Hard Rock, para atrair estudantes americanos. Durante a noite, Mark se afastou para conversar com uma mulher que conheceu antes, uma garota que ficou em terceiro lugar em um concurso de bronzeamento na praia. Eventualmente, ele se despediu dela e voltou para junto dos amigos. Os quatro, então, seguiram de volta em direção à ponte, conversando e trocando histórias do dia. O grupo estava animado. E eles estavam a apenas cerca de 60 metros da fronteira americana. Bill se adiantou ao grupo para urinar atrás de uma árvore em um pequeno parque. Quando ele se afastou, percebeu um homem mexicano fazendo gestos em direção ao grupo. Ele ouviu Mark responder algo. Algo como, "Não acabei de te ver em algum lugar?" Ou, "Onde foi que te vi pela última vez?"
Bill presumiu que Mark poderia conhecer esse homem, então não pensou muito sobre isso. Ele terminou de urinar atrás de uma árvore e voltou para Brent e Brad. No entanto, Mark não estava com eles. Isso deixou o grupo confuso. Eles deram uma olhada rápida ao redor e então esperaram. Depois voltaram pelo caminho. Mas, estranhamente, Mark não estava em lugar nenhum. Quando não conseguiram encontrá-lo, pensaram em atravessar a ponte e ir até o carro, mas ele também não estava lá. Os três então esperaram um pouco mais e concluíram que Mark provavelmente tinha pegado uma carona de volta para o hotel com outra pessoa. Isso era algo razoável de se pensar. Afinal, era férias de primavera e as pessoas se separavam o tempo todo. Então, o grupo voltou de carro. Mas na manhã seguinte, Mark ainda não tinha voltado. Nesse momento, o grupo percebeu que algo estava errado e informou a polícia que ele estava desaparecido. A busca por Mark Kilroy começou como um caso comum de desaparecimento. Estudantes sumiam com frequência em Matamoros. A maioria aparecia no dia seguinte, de ressaca e sem conseguir lembrar da noite anterior. Mas os dias se passaram e Mark não reapareceu. As autoridades dos dois lados da fronteira começaram a suspeitar de crime. O cônsul dos Estados Unidos em Matamoros foi contatado e uma descrição de Mark foi distribuída para prisões e hospitais. 2 dias após o desaparecimento, os investigadores chamaram um hipnotizador. Sob hipnose, Bradley Moore disse à polícia que tinha visto Mark pela última vez conversando com um jovem hispânico com um corte no rosto. Bem, não era muito para se basear, mas já era algo. O caso de Mark recebeu mais atenção que um desaparecimento comum nas férias de primavera. Seu tio, chamado Ken Kilroy, trabalhava para o Serviço de Alfândega dos Estados Unidos em Los Angeles, e quando soube do caso, uma força-tarefa foi rapidamente criada em Brownsville. A polícia local mexicana inicialmente relutou em investigar. Eles sugeriram em certo momento que Mark havia desaparecido no lado americano, mas essa era uma afirmação que seus amigos contestaram fortemente. Nessa altura, os pais de Mark, Jim e Helen Kilroy já tinham voado para Brownsville para liderar a busca pessoalmente. Eles imprimiram e distribuíram 20.000 folhetos por todo o Vale do Rio Grande e ofereceram uma recompensa de $5.000 por qualquer informação sobre o filho deles. Surpreendentemente, a recompensa foi aumentada em mais $10.000 por um empresário generoso de Brownsville. No domingo, 26 de março, o caso de Mark foi destaque em Os Mais Procurados da América. A transmissão gerou milhares de telefonemas e cartas, mas não houve pistas úteis. Tragicamente, alguns dias depois, os Kilroy voltaram para casa em Santa Fé sem o filho. Eles prometeram voltar em breve. A polícia garantiu que a busca continuaria intensa. Em Santa Fé, moradores organizaram bazares e vendas de bolos para arrecadar dinheiro para o fundo de recompensa. Fitas amarelas apareceram pela cidade, dizendo: "Sentimos sua falta, Mark." 3 semanas se passaram, depois 4, e então houve um avanço no caso. O avanço no caso não veio da busca propriamente dita, veio de uma blitz policial. Na tarde de domingo, 9 de abril, um jovem chamado Serafim Garcia passou direto por um bloqueio da Polícia Federal nos arredores de Matamoros. Agora, Serafim era sobrinho de um conhecido gangster local chamado Ilho Rivera, cuja família comandava uma operação de contrabando de maconha na região. Os federais o seguiram. Eles o levaram para a propriedade da família dele, o Rancho Santa Helena. Fica a 32 quilômetros a oeste de Matamoros. A polícia invadiu a propriedade. Eles também revistaram o rancho e encontraram 29 quilos de maconha e um arsenal de armas. O investigador principal notou algo diferente quando sua equipe se aproximou de um pequeno barraco na propriedade. O chão estava cheio de velas derretidas, bitucas de charuto e garrafas vazias por toda a parte. Do lado de fora do barraco havia caldeirões de ferro. O investigador já conhecia bem o que estava vendo. Então ele interrompeu a busca por drogas e chamou um curandeiro. Agora, um curandeiro é um curador espiritual, e isso era para purificar o local
antes que a investigação pudesse continuar. O investigador suspeitava fortemente que aquele era um local de ritual, algo satânico. A polícia americana também estava no local, mas eles estavam muito frustrados com a pausa. Eles não acreditavam no sobrenatural, mas, para o comandante americano, isso não era opcional. Após o curandeiro agir, tudo aconteceu rápido. Muitos familiares e associados de Elia Rivera foram presos. Alguns conseguiram escapar, mas falaremos deles em breve. Uma pessoa importante que foi presa no rancho era um caseiro. A princípio, ele foi intimidado por seus patrões a ficar calado. Mas assim que soube que eles ficariam presos por muito tempo, ele começou a falar. Esse homem recebeu uma fotografia de Mark Kilroy e conseguiu identificá-lo. Ele disse que tinha visto Mark algemado no banco de trás de um carro no pátio do rancho. Numa sala de interrogatório, Hélio Rivera, Serafim e outros 2 suspeitos começaram a conversar e confessaram algo horrível. Eles confessaram ter sequestrado Mark e testemunhado seu sacrifício ritual. Serafim, o sobrinho do chefão do tráfico e o cara que comandou a barreira policial, disse que ele mesmo enterrou Mark. Nesse mesmo dia, ele levou as autoridades até o que disse ser o local do túmulo. Estava marcado por um pedaço de arame saindo do chão. Isso parecia estranho, mas o motivo por trás disso era muito pior. A outra ponta do arame estava presa à coluna vertebral de Mark. Foi colocado ali para que, quando o corpo se decompusesse, as vértebras pudessem ser puxadas e transformadas em um colar. Serafim trabalhou sob a mira de uma arma no calor da tarde, desenterrando os mortos, e acabou descobrindo que havia mais de um. No meio da tarde, 12 corpos estavam dispostos em uma fileira. E em 11 de abril de 1989, as autoridades confirmaram que Mark Kilroy estava entre os mortos. A polícia de Brownsville o identificou por comparação dentária. A família de Hélio vinha traficando maconha pela fronteira há anos. A operação deles movimentava centenas de libras de produto por semana pelo corredor de Brownsville até Houston, onde era distribuído. O homem no topo nos anos 80 era Saul Hernandes Rivera. No entanto, em 1987, Saul foi morto a tiros por rivais do cartel do lado de fora de um bar em Matamoros. Seu irmão, Elio, assumiu o comando. E com essa transição veio algo mais. No mundo em que Elio vivia, a magia era real. Ele acreditava em superstições e no sobrenatural. Ele até pagava pessoas por proteção sobrenatural. Ele levava isso tão a sério quanto um criminoso comum do Ocidente ao contratar um advogado. A proteção não era só contra os rivais, era contra a polícia, contra ser preso. A pessoa que ele procurou para essa proteção foi um homem chamado Adolfo de Jesus Constanzo. Constanzo tinha 26 anos em 1989. Nascido em Miami, era filho de mãe cubana e imigrante. Ele foi criado entre o catolicismo e o Palo Mayombe, que é uma religião afro-caribenha que envolve sacrifício de animais e rituais. Ele se mudou para a Cidade do México em 1984, onde ganhou fama como alguém que resolvia problemas espirituais mediante pagamento. Seus clientes incluíam músicos, políticos e, claro, traficantes de drogas. Ele era descrito como bonito, carismático e entendia exatamente como vender autoridade ritual para pessoas que já estavam inclinadas a acreditar nisso. Hélio era facilmente manipulado por ele. Hélio teria oferecido a Constanzo uma parte dos lucros do tráfico da família em troca de outros contatos criminosos e proteção sobrenatural. Constanzo chegou até a se mudar para o rancho em 1988 e passou a operar a partir de lá. Ele estava profundamente envolvido no tráfico e usava o rancho para guardar grandes carregamentos de drogas que eram dele. Mas o pior é que ele também usava o rancho para realizar assassinatos ritualísticos. As vítimas eram, em sua maioria, pessoas do tráfico de drogas no México, mas isso mudou em março de 1989, quando Constanzo ordenou algo diferente. Ele queria um estudante universitário anglo-americano. Ele acreditava que, ao sacrificar um americano inteligente, o grupo ficaria completamente imune à polícia.
Isso pode explicar por que Serafim não se preocupou ao passar pelo bloqueio policial, chamando atenção para o rancho. Ele provavelmente acreditava que estava totalmente imune à polícia. Agora, esse anglo-americano era, claro, Mark. No rancho, relatos de suspeitos dizem que ele foi amarrado e amordaçado com fita adesiva grossa de eletricista e colocado no galpão. Mark foi informado que nada aconteceria com ele, mas isso era só mentira. Ele recebeu uma refeição com ovos, pão e água e ficou detido por aproximadamente 12 horas. Em seguida, ele foi levado para fora e Constanza o executou com um golpe de facão na nuca. Quando encontraram o corpo de Mark no local do enterro, as pernas estavam decepadas acima dos joelhos. Serafim, que havia enterrado Mark, foi questionado se a remoção das pernas fazia parte do ritual ou não. Não, disse Serafim. Isso só facilitou o enterro. Os investigadores também encontraram, dentro do caldeirão de ferro no galpão, cérebro humano carbonizado e uma mistura de sangue e outras partes do corpo, tanto de humanos quanto de animais. O cérebro de Mark estava entre os restos naquele caldeirão. Entre os outros que foram mortos estavam um policial, um voluntário da polícia e um garoto de 16 anos. Todas as vítimas, exceto Marcos, eram mexicanas. A polícia havia prendido os chefes do tráfico e encontrado Marcos, mas a última peça do quebra-cabeça era Costanzo. Mandados de prisão foram emitidos para ele e alguns aliados próximos, mas Costanzo já havia fugido. Ele pegou um voo de McAllen, Texas, para a cidade do México, onde tinha um apartamento. No dia 22 de abril, as autoridades queimaram até o chão a cabana ritualística no Rancho Santa Helena. O grande caldeirão de ferro usado nos rituais também foi destruído. A polícia consultou um antropólogo que conhecia sua religião, e o antropólogo explicou que Constanzo perderia a razão se visse que seu caldeirão havia sido destruído. Talvez isso o provocasse e o tirasse do esconderijo. De acordo com relatos de pessoas que o conheciam, Constanzo ficou furioso. Ele começou a quebrar móveis, virar abajures e assistir às notícias em um estado de paranoia crescente. Ele passou a desconfiar das pessoas ao redor. Ele mantinha uma Uzi por perto e raramente dormia mais do que alguns minutos de cada vez. Sentia que a rede estava se fechando. A segunda coincidência ocorreu. Após a perseguição policial e a batida antidrogas que envolveu Mark, a polícia buscava uma criança desaparecida de porta em porta. Não tinha nada a ver com Constanzo. Mas enquanto a polícia procurava a criança no prédio onde ele morava, algo chamou a atenção deles para o apartamento dele. O apartamento 13. Constanzo estava em um estado de paranoia. Ele começou a queimar seu dinheiro no fogão e a jogar maços de dinheiro e moedas pela janela para a rua lá embaixo. Os moradores perceberam e a polícia que fazia buscas se voltou para o apartamento dele. Constanzo os viu se aproximando e, por causa disso, achou que estava acabado. Ele sabia que seria pego. Então ele decidiu que não iria se entregar sem lutar. Pegou sua Uzi e atirou contra a polícia. Houve uma troca de tiros, que durou mais de 40 minutos. Um policial ficou ferido, mas, quando tudo acabou, Constanzo estava morto. O processo de homicídio relacionado a Matt Kilroy e ao Rancho Santa Helena foi conduzido no México. O julgamento principal terminou no início de maio de 1994. Os principais responsáveis, Hélio Hernández Riviera, David Sena Valdez, Serafim Hernández Garcia e Sérgio Martinez, receberam cada um 67 anos de prisão. Havia alguns outros que tinham laços próximos com o grupo que receberam sentenças de até 62 anos. Serafim Hernández alegou que sua confissão foi resultado de coerção. Ele disse que foi espancado e mantido sob a mira de uma arma. Essas alegações foram rejeitadas. Afinal, ele sabia exatamente o que aconteceu com as pessoas que foram mortas e sabia exatamente onde elas estavam. E assim, a condenação foi mantida. As provas em que a promotoria baseou seu caso incluíam os corpos, o local do enterro, as drogas, as armas, os objetos ritualísticos na cabana, declarações dos suspeitos,
depoimentos de testemunhas e a identificação de Mark no rancho. Jim e Helen Kilroy não pararam quando o julgamento terminou. Eles fundaram a Fundação Mark Kilroy. Era uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de unir organizações comunitárias na prevenção do abuso de substâncias. Jim Kilroy, mais tarde, escreveu um livro sobre a busca por Mark. O livro se chama Sacrifice. Todo o lucro foi destinado à fundação. O caso de Mark Kilroy é um dos crimes mais perturbadores e trágicos da era moderna. O que era para ser uma viagem de férias de primavera com amigos terminou de forma inesperada. Mark tinha apenas 21 anos. Ele era um estudante talentoso, um filho, um irmão e alguém com todo o futuro pela frente. A vida dele foi tirada por indivíduos consumidos pela violência, superstição e total desrespeito pela vida humana. A história dele segue como um dos relatos de advertência mais perturbadores.